Pela primeira vez na história da Fórmula 1, aconteceram 3 grandes prêmios em 3 finais de semana consecutivos. Há 2 semanas, a temporada começou com o GP da Áustria, com 4 semanas de atraso devido à pandemia do coronavírus. No último fim de semana, no mesmo país e mesmo circuito, o GP da Estíria e agora o GP da Hungria. Mudam as pistas e a data do início do campeonato, mas a supremacia da Mercedes não muda. A flecha de prata começa 2020 da mesma maneira que 2019, na frente. No ano passado, Valtteri Bottas venceu a primeira prova do ano na Austrália e nesse ano repetiu a dose, porém no circuito austríaco de Spielberg. O mesmo aconteceu com Hamilton, venceu no ano passado a segunda etapa da temporada no Bahrein e neste ano, também na segunda prova do ano, vence o GP da Estíria, no quintal da casa da Red Bull. O inglês conquistou sua 85ª vitória na categoria e agora está a apenas 6 de Michael Schumacher, que acumulou 91 ao longo da sua carreira. Com 6 títulos mundiais, Hamilton agora deve se igualar a Michael Schumacher, que tem 7, e ainda neste ano. O mais curioso é que nem ele sabia que se vencer agora no circuito de Hungaroring nesse final de semana, igualará mais uma marca de Schumacher, a de maior número de vitórias na mesma pista. Schumacher venceu 8 vezes na França e Hamilton já acumula 7 na Hungria. As 68 poles do piloto alemão foram superadas por Hamilton no GP de Monza de 2017. Na corrida da semana passada na Áustria, esse número chegou a 89 e não foi só isso. A volta mais rápida da classificação chegou sob muita chuva e com 1,2 segundos para cima do segundo colocado Max Verstappen. 1,2 segundos na chuva é muita coisa, tanto que Toto Wolff, chefão da equipe Mercedes, comentou que aquela era uma volta de outro planeta. Uma volta realmente de outro planeta, com um cara de outro planeta e muito acima de todos os outros do grid. Se antes das 5 provas a hashtag era Black Lives Matter, depois da corrida passou a ser Man in Black, não pela cor negra do atual carro da Mercedes, mas por ter no seu cockpit um extraterrestre anos-luz acima dos terráqueos que alinham no grid da Fórmula 1. E agora, de volta ao planeta Terra e colocando o Brasil no Google Maps do automobilismo, o Brasil já foi contemplado com grandes representantes na Fórmula 1. O bicampeão mundial Emerson Fittipaldi e depois os tricampeões Nelson Piquet e Ayrton Senna. Foram 8 títulos em 20 temporadas, um número realmente impressionante. Por isso mesmo, ficamos tão mal acostumados e acabamos não valorizando outros grandes pilotos, que mesmo sem terem conquistado títulos na Fórmula 1, nos representaram muito bem na maior categoria do automobilismo mundial. E para abordar esse tema comigo, eu vou colocar aqui junto no grid do Máquinas na Pan, meu parceiraço Nilson César, para falar de um piloto que tem respeito de muitos, mas é desvalorizado pela mídia e por tantos outros torcedores. Rubens Barrichello, que na Fórmula 1 subiu 68 vezes ao pódio, conquistou 11 vitórias, 14 pole positions e 3 vice-campeonatos, 2 pela Ferrari e 1 pela Brown. Nilson, você não acha muita injustiça tudo isso que fazem com o Rubinho, um piloto que já foi da Ferrari, que disputou junto do Schumacher e aí tem o desprezo de muita gente da mídia e também dos torcedores? Meu caro Alex Ruff, você está me perguntando a respeito de Rubinho Barrichello se o brasileiro valoriza de verdade o que foi o Rubinho? Não, não valoriza, não. Pelo contrário, tem até uma certa ironia, né? Que o brasileiro, eu já disse aqui, é um país de monocultura esportiva, o Brasil, né? O brasileiro acostumou-se com o título do Emerson, do Piquet, depois do Ayrton. Então, se o cara não é campeão, não presta. Ah, peraí, o Rubinho foi um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1. Você coloca ele aí entre os grandes pilotos da história, sim senhor. Ah, não é um Schumacher, não é um Senna, é verdade. Não é Schumacher, não foi um Senna, não é um Hamilton, mas é um grande piloto da história. Claro que sim, tem uma carreira longeva dentro da Fórmula 1. O Rubinho Barrichello é muito mais reconhecido no exterior do que no Brasil, né? Infelizmente, aqui no Brasil, não se dá o valor necessário ao Rubinho Barrichello. Eu gostaria de ver o brasileiro sabendo analisar um pouquinho mais a Fórmula 1, né? Eu reputo o Rubinho como um dos grandes nomes da história da Fórmula 1. Não é o top, não é o cara que
que a gente admira tanto como Senna, Schumacher, Hamilton, que eu citei aí, mas que é um grande piloto e sempre será reconhecido por mim como um grande piloto da história, sem dúvida. Mas no Brasil, o brasileiro não reconhece. Na Europa, na Itália, então, ele tem um cartaz enorme, um reconhecimento gigantesco. Na sua leitura, Nilson, por que a gente não tem mais um grande representante do Brasil na Fórmula 1? Alex, você está perguntando para mim quando é que nós vamos ter um outro brasileiro sentado num carro de ponta? É simples a resposta. Precisa estar na hora certa, né? Brasileiro preparado, né? E um carro certo. Essa combinação. Para você avaliar de verdade se o cara pode ser campeão do mundo, você tem que botar o cara certo, né? Preparado, já vivendo categorias menores como campeão, né? E sentar num carro certo. Não adianta o cara estar até preparado, mas dar um carro para ele para andar do meio do pelotão para trás. Aí você não consegue avaliar. Então, e hoje é muito mais grana. Hoje o negócio de arrumar o carro certo na hora certa é muito mais grana do que qualquer outra coisa, né? Então, os europeus hoje têm uma facilidade maior que o brasileiro do que para adquirir um carro que vai andar na frente, que vai estar lá brigando pela vitória na Fórmula 1. Vamos torcer para que isso aconteça, para que venha. Eu acredito que isso venha, porque o brasileiro tem talento. Então, com o talento do brasileiro, uma grande empresa interessada em bancá-lo na Fórmula 1 e colocá-lo dentro de uma equipe certa, na hora certa, nós vamos poder viver de novo grandes vitórias de um brasileiro na Fórmula 1. Mas não tá simples não tá fácil, é complicado. Um abraço, Alex.